No último vídeo que a gente falou sobre Out-Season, eu trouxe uma grande descoberta que a gente fez na Target, que é a relação entre retornos de um indicador que mede fluxo de capitais nos Estados Unidos e retornos dos preços, tanto do Bitcoin quanto de demais criptoativos. Comentei que essa descoberta traz aí uma grande mudança na nossa forma de investir. E eu quero trazer aqui mais informações no dia de hoje para vocês com a perspectiva do que a gente está vendo aqui para frente e como que a gente usa essa informação na prática. Existe um indicador de fluxo de capitais que tem um peso de até 40% na explicação das grandes altas e das movimentações dos preços, especialmente para altcoins. Então ela é mais significativa para altcoins do que para o próprio Bitcoin. E esse indicador mostrou também por que 2025 não teve a performance que a gente esperava das altcoins, o que está acontecendo, né? Eu vou fazer um vídeo mais detalhando o passado, e esse aqui eu quero mostrar um pouquinho para frente, que talvez seja um pouco mais interessante. Mas agora em 2025 a gente teve realmente o fim de um período que durou alguns anos, de 2022 para cá, nós vimos os Estados Unidos diminuindo a quantidade de dinheiro em circulação, tentando combater a inflação, e esse processo basicamente encerrou em dezembro e ele não se reverteu ainda para um impulso, mas isso já, nós temos sinais aqui que demonstram que isso vai acontecer. Eu acredito que vai ter QE novamente esse ano, e também acredito que, mesmo que não tenha, né, esses outros componentes que a gente identificou relacionados a fluxo de capitais, também são muito assertivos, e esses sim, né, já estão crescendo desde ainda do ano passado, e tendem a gerar o impacto que a gente está começando a ver esse ano. Agora, claro que a grande questão é como é que eu sei se isso é um indicador que realmente eu posso utilizar, como que eu utilizo ele, será que não é um alarme falso, será que não pode jogar a gente para o lado errado? Então eu quero contar um pouquinho para vocês hoje como que a gente usa essa informação na prática. Meu nome é Luiz Trapazon, eu sou investidor profissional em criptoativos. Eu passei os últimos 4 anos desenvolvendo frameworks de análise, que a maior parte dos analistas aí nem imagina que possa existir. Eu já tive muito sucesso investindo em cripto muito antes de abrir a boca para falar sobre o assunto, então o que me gabarita um pouquinho para falar publicamente. E também aqui na Target a gente não fica vendendo curso, a gente analisa dados em tempo real, compartilha o que a gente encontra, que é um dos objetivos desse nosso canal, e o nosso trabalho funciona sem ficar com o dinheiro de ninguém, sem promessas e retornos impossíveis também. Se você quer entender o que realmente importa na hora de investir, no lugar de ficar olhando só para preço, já se inscreve aqui no canal, ativa o sininho que bora para mais um conteúdo. Tá bom, descobri um indicador que consegue antecipar as variações do Bitcoin e das altcoins aí com mais de cerca de 60 dias de antecedência, 66 dias, 50 dias às vezes, é sem dúvida algo que já me deixou muito feliz para encerrar o ano passado, porque isso nos traz uma vantagem competitiva bastante grande. E claro que aí vem uma grande questão. Será que isso é um sinal ou é um alarme falso? Ele pode dar errado esse sinal, ele pode te jogar para o lado errado, você ficar comprado pensando que o preço vai subir, ou fora do mercado pensando que o preço vai cair. Como que a gente vai utilizar essa informação na prática, né? Para que não, também uma coisa que não se deve fazer é usar um indicador só, fechar os olhos e imaginar que aquilo lá vai resolver a nossa vida. É uma coisa que a gente não faz aqui. Uma coisa é ter feito uma grande descoberta do ponto de vista de causalidade e também que é comprovado com estatística, mas daí passar a usar só esse indicador para tomar decisão não dá, é uma coisa que eu sou contra fazer, por mais que seja um indicador mágico, né? Coisa que não é. Então é bem importante ter o senso das proporções. Então quero trazer como que a gente faz para pensar, raciocinar, né, nesse tipo de momento onde a gente tem uma informação bastante interessante aí mostrando o futuro. Hoje especificamente eu trouxe 4 sinais que a gente olha aqui ao mesmo tempo para que eles se alinhem na hora de tomar uma decisão. Assim, eu uso sinais de fontes de informação completamente diferentes, que quando eles casam aqui eu consigo ter uma alta precisão do que está acontecendo, eu consigo comprovar uma informação que outra. Então, se eu espero que o fluxo de capitais caia no mercado cripto, eu tenho que ter uma forma de medir que isso está acontecendo, porque se não estiver acontecendo, então a minha tese pode se quebrar, ou simplesmente por qualquer razão, outra razão, um fator externo, aquele dinheiro que deveria vir para a cripto não está vindo. Então, isso é importante medir o desdobramento das coisas. É por isso que não é tão simples assim quanto ter um indicador mágico, né? Você precisa de mais fontes de informação, mais indicadores, sempre para tomar decisões mais aprimoradas. Então, antes de eu te mostrar quais são, já curte esse vídeo aí, que você vai economizar bastante dinheiro conhecendo esses sinais. O primeiro sinal que eu acompanho, claro, que é onde tudo começou. É o que eu apresentei no vídeo do fluxo de capitais, eu vou apresentar aqui novamente, muito rapidamente. O que a gente tem aqui em azul, nesse gráfico que está na tela para vocês, são os retornos do Ethereum no período, aqui está desde março de 2025 até agora. Então dá para ter uma fotografia do que a gente está vendo. Em retornos, em azul, é o retornos do Ethereum. É muito parecido com o retornos das altcoins como um todo também. Então, aí vocês podem ver que a linha preta ela vai para o futuro, né? Porque ela antecipa as movimentações de uma forma bastante interessante. Não é igual, não quer dizer que não é exatinho igual, dá para ver, né? Mas tem componentes aí que a gente consegue comprovar por estatística
que são não só correlacionados, mas que uma coisa causa a outra, ou seja, determinados fluxos de capitais causam movimentos de oscilação nos preços das altcoins, incluindo o Ethereum, que é isso que a gente está vendo aqui. Então, o que o gráfico está mostrando? Que daqui para onde a gente está, para o futuro, a gente tem uma perspectiva favorável, já que a linha preta está numa trajetória de alta desde o fundo ali, que o fundo ali é aproximadamente essa primeira semana de janeiro. Então a gente consegue ver aqui mais ou menos até o metade de fevereiro por essa ótica que eu estou compartilhando com vocês. Então, a gente não tem dados aí para frente, então é até onde a gente consegue ver usando esse indicador. Todo indicador vai ter limitações e essa é uma das limitações desse indicador. Então ele começou a virar lá em dezembro de 2025. Isso significa que o capital tem alta probabilidade de retornar para o mercado cripto agora, afetando bitcoins, altcoins, a partir então dessa 15 de janeiro em diante. Quem sabe até um pouco antes, tá? Isso aqui não é exato, porque o tempo que demora para esse capital impactar o mercado às vezes varia, às vezes é bem mais rápido, 40 dias, e às vezes é mais demorado, 66, 70 dias, isso pode acontecer também. Então tem uma expectativa, né, que nessa região de tempo a gente veja algumas variáveis já se movimentando. Então qual que é o segundo sinal? Eu já comentei que não dá para usar o indicador sozinho, e como a premissa é de que a quantidade de dinheiro extra vai parar em parte no Bitcoin e demais criptoativos, eu tenho que conseguir medir se o dinheiro está entrando neles. Isso é exatamente algo que a gente consegue olhar com a perspectiva da demanda. Nós temos um índice de demanda. Esse índice ele é construído para medir, nós temos mais de um índice, tá? Mas esse que eu estou mostrando para vocês, a gente chama de um índice rápido. Ele serve para, nós temos uma noção mais precisa, a gente está olhando as principais variáveis que afetam o preço. Então está olhando, em resumo, tá? No lugar de olhar 100 variáveis e ficar o dia inteiro olhando e mostrando indicadores para vocês, a gente pega um índice que condensa aqui mais ou menos uns 50 indicadores aproximadamente, que vão buscar representar se tem dinheiro entrando comprando Bitcoin, ou comprando Ethereum, comprando os outros ativos que a gente cobre aqui também. E então qual que é a expectativa? Que esse dinheiro, que a demanda suba, já que a gente espera que esse dinheiro entre no mercado e faça os preços subir, tem que ter, né, um componente de demanda aumentando. E de fato é o que a gente já começa a ver no caso do Bitcoin. Isso ainda não apareceu para o Ethereum, tá? Esse gráfico que eu estou mostrando aqui é exatamente o caso do Bitcoin. Então essa expectativa começa a ser atendida. Uma coisa que você com certeza já ouviu falar, primeiro o Bitcoin sobe, depois as altcoins sobem. Sabe, já viu? Isso com certeza em algum lugar, ou a sua própria experiência pessoal pode já ter passado por essa percepção. O que dá para ver aqui também é que o lead time, ou seja, o tempo que demora para essas variáveis impactarem o Bitcoin e as altcoins são diferentes, e geralmente esse tempo ele demora aí uns 15 dias a mais na média, tá, para impactar também as altcoins. Então a gente não está vendo a demanda do Ethereum subir ainda, mas já está vendo a demanda do Bitcoin subindo, o que é bem interessante. É isso que eu consigo mostrar no gráfico para vocês, que a linha azul começa a subir novamente, fazer uma nova onda de alta. Dá para ver pelo histórico aqui que são uma série de ondas que vão fazendo o preço se movimentar, nunca é uma linha reta, linear. Se eu botar uma média muito longa, vocês vão ver uma linha subindo bastante, ou seja, a demanda ela segue numa grande tendência de alta. Mas como é um índice, né, eu estou olhando uma média curtinha, fica fácil de ver esses zigue-zagues aqui e dá para ver esse trajetinho final ali, último, onde o preço começou a subir e é puxado por demanda, ou seja, foi demanda real que está carregando os preços para cima. Isso é um excelente sinal. É um dos sinais que a gente espera ver uma grande onda de crescimento. Tá, vamos lá. Então, se a gente espera que esse fluxo de capitais impacte o preço, agora a gente também espera que esse fluxo de capitais, na verdade, impacte a demanda, que é a demanda que impacte o preço, e é o que está acontecendo já, de certa maneira, ainda em estágios iniciais, eu vou mostrar para vocês o porquê. Então, isso conta uma história muito mais completa já do que eu teria se eu apenas olhasse um indicador que tem alta probabilidade e preço. Tá? E aí eu já tenho um caminho, um pouco de causalidade bem mais descritivo, que me dá mais confiança também na hora de tomar uma determinada decisão. Outro sinal que eu tenho olhado aqui é o sentimento. Então o sentimento para nós é o que o pessoal, não é o que o pessoal está falando no X ou no YouTube. Realmente eu estou falando aqui de posicionamento de investidores. Eu estou olhando derivativos, mercado futuro, mercado de opções. Eu estou olhando se as pessoas estão realizando lucro ou prejuízo. Eu estou olhando esse tipo de componente e o que elas estão fazendo com o dinheiro delas. Isso é o que, daí é possível extrair sinais, se é um perfil de um grande investidor, se é um pequeno investidor, se é varejo, se é institucional. Isso é que me dá o índice de sentimento. Então a gente criou um índice de sentimento também para representar aí realmente o que mais descreve, né, o posicionamento dos investidores. Nós também temos um índice mais amplo que está subindo, e o que eu trouxe aqui é um índice que a gente chama de flash, mais conectado com o preço, e tem uma tendência mais clara, mas que ainda não subiu tanto. Dá para ver que ele já começou a subir, mas pela nossa metodologia ele ainda não entrou em tendência, ou seja, ainda não está crescendo tanto. E isso é uma coisa fácil de validar vendo alguns indicadores isolados, como os próprios
o mercado de opções do Bitcoin, mercado de futuros, não tem nenhum excesso de alavancagem para cima agora nesse momento, e é isso que o sentimento acaba representando, né? É claro que eu estou pegando um período muito pequeno ali para mostrar para vocês, mas se vocês olharem um período maior, vocês vão ver que ele teve uma super queda, agora ele estabilizou, parou de cair, desacelerou a queda e agora voltou a subir, ainda nos estágios iniciais, o que é interessante e compatível até com a alta de preços que a gente teve recente. Eu estou gravando isso logo depois do Bitcoin ter ido para 94 mil dólares e ele caiu de novo para 89 no dia de hoje, 89 os quebrados. Então, essa alta até os 94 ali foi puxada por demanda e o sentimento está querendo crescer um pouquinho, ainda não deu um sinal claro de crescimento. O que é interessante, tá? Pelo nosso estudo aqui, a gente não tem grandes altas de preço do Bitcoin sem que o sentimento vire. É muito raro períodos onde a demanda sozinha sustenta a alta de preço. Isso acontece, geralmente quando acontece de forma muito significativa, são as principais grandes altas, ou seja, demanda sobe, depois o sentimento sobe, e aí você tem uma alta mais consistente, que dura mais, ou seja, não é uma alta menos especulativa, ela é menos baseada em especulação ou em tentar antecipar algum evento, né? Faz parte realmente de uma demanda real e é um pouco, talvez seja o cenário que vai se desenhar agora. Não posso dizer que é isso que vai acontecer, mas eu posso dizer o que eu estou vendo, que a demanda já está subindo e se ela continua indo para cima e puxando o preço para cima, com certeza o sentimento vai melhorar. É bem simples, né? Se o preço subir bastante, todo mundo vai ficar mais otimista, e aí o pessoal volta a se posicionar, realizar mais lucro, menos lucro, para de realizar prejuízo, que é o que estava acontecendo até dezembro. Então tem essa variação toda aí, a gente consegue condensar no indicador que é o de sentimento. Então, a gente não imagina que a gente vai ter uma grande alta assim, o sentimento subindo, e de fato agora a gente ainda não teve o sentimento subindo muito, ele acabou de começar a mudar de trajetória, por essa ótica aqui. O último componente que a gente olha aqui é a oferta. A oferta a gente está acostumado com a lógica de que a oferta basicamente é o número máximo de bitcoins, que é 21 milhões, né? Em linguagem simples a gente costuma olhar dessa maneira. Eu já fiz um vídeo falando por que a oferta é muito mais complexa do que isso. Você tem quantidade disponível nas corretoras, bitcoins que não estão à venda, bitcoins perdidos, você tem bitcoins que são comprados e que não, o comprador tem visão de longo prazo, tem uma série de quebras que é possível fazer através de dados para ter uma noção se a oferta está aumentando ou não. Então, mas na prática, quando o preço sobe, a oferta tende a aumentar pelo nosso indicador. Então, grandes altas de preço atraem as pessoas a vender. Então, o preço sobe muito, você, eu quero vender agora. Daí isso aumenta a pressão de venda. Então, mesmo grandes movimentos de alta puxados por demanda, eles são freados por uma oferta que cresce demais. Então, o que a gente olha? A dinâmica entre oferta e demanda, e também, dentro dessa dinâmica, o quanto cada uma está crescendo mais rápido que a segunda. Fundos de mercado aqui, eles são caracterizados por uma oferta muito maior do que a demanda, ou períodos de reversão, onde você tem aí realmente o preço, mesmo entrando dinheiro, ele para de subir. Já viram isso com certeza várias vezes, foi o que aconteceu na última máxima histórica, em máximas anteriores também. Você tem um período que o preço sobe bastante e de repente entra tanta pressão vendedora que ele já não consegue subir mais. E é isso que faz os zigue-zagues, as ondas acontecerem. É um ciclo entre essas variáveis. É isso que a gente conseguiu desenhar aqui como um ciclo do Bitcoin, mas daí olhando curto prazo, realmente. Então é o que dá para ver aqui. Eu trouxe um gráfico para vocês mostrando demanda e oferta, onde a linha azul, que é a demanda, e a linha vermelha, que é a oferta, elas se complementam. Então ali, próximo a agosto de 25, dá para ver que a demanda subiu bem mais rápido que a oferta, e chegou, enquanto a oferta ainda estava caindo, o preço subiu, de repente o preço subiu bem, a oferta pancou para cima, cresceu mais rápido, acelerou mais que a demanda, o preço estagnou, começam a cair as duas variáveis. Então elas voltam a fazer esse conjunto de ondas, e quando você tem a oferta muito acima da demanda, ou o preço freia porque a demanda está muito alta, ou o preço cai muito, como foi exatamente no fundo ali, dá para ver também no gráfico, no fundo ali de dezembro agora, o último fundo que a gente passou de preços do Bitcoin. Tá bom? Olha que interessante, eu vou só conectar os pontos agora. O fluxo de capitais antecipa altas ou quedas de preço com uma alta probabilidade dessas movimentações acontecerem. Então a gente tem uma expectativa quando a gente olha para essas variáveis. A gente não está tentando prever o futuro e muito menos o preço, a gente está buscando antecipar a direção do preço. É isso que a gente quer buscar quando a gente olha essas variáveis. Então, opa, que aí eu consigo ter uma noção se eu devo ficar mais exposto ou menos exposto. A demanda e o sentimento confirmam essas altas. A gente tende a ter altas vigorosas com demanda e sentimento crescendo. Nesse momento a gente tem apenas a demanda crescendo. Isso aí não é um componente suficiente para dizer que a alta vai ser muito significativa nesse momento. E a oferta, quando sobe, geralmente ela sobe de forma atrasada, ou ela ajuda a formar fundos, ou ela freia o crescimento das altas. Foi o que aconteceu ali no período passado, onde o preço fez a última máxima histórica também. Então a oferta subiu muito mais rápido que a demanda, travou de novo o preço
mais uma vez. Então não basta olhar o indicador mágico de fluxo de capitais e esperar que o preço suba. Com certeza é a abordagem que qualquer outra pessoa que tivesse feito a descoberta que a gente fez teria, mas como a gente já tem muito dado, muita informação, a gente sabe que isso não deve ser feito. Isso como prática, né? Ninguém deve usar um indicador só para tomar decisão, e a gente usa indicador de coisas diferentes. Eu vejo que demanda, oferta, sentimento eu estou tirando de on-chain. Essas informações aqui de fluxo de capitais eu estou tirando de macro. Tem variáveis que você vai pegar aqui que vão estar só realmente na ação dos preços. Então, o combinado entre essas camadas de informação vão te dar uma fotografia muito mais clara do que está acontecendo no mercado. E é isso que a gente busca fazer aqui. Então, não precisa tentar adivinhar o que vai acontecer. Às vezes, a gente consegue antecipar com mais antecedência por outras variáveis, né, o que tende a acontecer. E aí nos dá confiança para dizer, ó, a direção do mercado para cima. Foi quando a gente fez aquela previsão do Bitcoin $120 mil e que a gente acertou. Foi quando a gente fez a última previsão também que o preço renovaria máximos, também tem a ver com a combinação dessas variáveis. Chegou muito perto dos 130 mil, mas de fato é a combinação dessas variáveis que nos dá confiança para saber até onde a coisa vai e o quanto é importante estar exposto nesses momentos. Então, sendo sincero com vocês, a política pode mudar, a economia pode desacelerar, um evento geopolítico pode ferrar com tudo. A diferença é que aqui a gente está olhando para dados e não somente para preço, como a maior parte das pessoas. Aperta o botão de comprar e fica rezando para ver o que acontece. Não, a gente está medindo, né, em tempo real as informações para saber para que lado as coisas estão indo, criando nós temos uma tese de investimentos, vendo se esses dados fecham com a tese, monitorando essas teses ao longo do tempo. Então a gente tem uma perspectiva muito melhor, né, para fazer a gestão dos recursos, dado que a gente consegue ter essas informações de forma profissional. Aqui eu apresentei 4 sinais, tem mais alguns, vou trazer em outros vídeos isso, para que vocês tenham uma noção de como que a gente olha o mercado e como que a gente usa essas ferramentas que a gente queria para tomar decisão também. Lembrando que se você quer também monitorar o mercado de forma profissional, sem ter que ficar olhando 50 sites por dia e tentando chutar o que vai acontecer, a gente faz isso aqui também por você na Target, sem venda de curso, sem mentoria caríssima, sem promessa de retorno possível, só com dados, análise e um modelo altamente conectado com os clientes. Então, se interessou, dá uma olhada nos links aqui da descrição, conversa com alguém do nosso time, que você não vai perder tempo, a tua probabilidade de se dar bem é muitíssimo maior. E as informações aí que dão virada de ciclo de alta, já comentei que a nossa tese principal aqui é que o mercado de alta continua intacto para o Bitcoin e para os demais criptoativos, então essas informações todas aqui vão sendo trazidas, né, para os nossos clientes de uma forma muito mais consistente do que o que a gente traz abertamente no YouTube e mais também focada no objetivo de cada pessoa. Tem gente que quer deixar o dinheiro para ser multiplicado o máximo que puder por longo prazo, tem pessoas que têm uma perspectiva diferente, que querem se proteger mais, então cada pessoa acaba tendo um portfólio diferente focado nos seus objetivos pessoais. Se você quer aproveitar essas informações de alta qualidade, ainda sem ter que conversar com alguém do nosso time, já se inscreve no canal e ativa o sininho, que sempre vai ter informação de qualidade aqui para vocês conhecerem o nosso trabalho. Um abraço e até a próxima.